a minha geração. Este país também é para novos. O Parlamento Português, em alguns casos, também é para novos. E é por isso que recebemos um dos jovens deputados da Iniciativa Liberal. Nasceu em Torres Vedras, onde viveu até aos 5 anos, apesar de todos os dias vir para Lisboa, até que se mudou mesmo para o Lumiar. Sempre adorou desporto, jogou futebol federado no Odivelas Futebol Clube até aos 15 anos e era aí que passava da realidade do colégio para a realidade de estar com muitas pessoas de bairros menos favorecidos. Estudou na Academia de Música de Santa Cecília, um colégio com ensino normal e ensino musical. Economia foi a área escolhida no secundário, seguiu-se gestão na Católica, experiência que não adorou por ter sido pouco prática. Estagiou no OLX, trabalhou na Liberty Seguros e passou pela Deloitte antes de se focar a 100% no liberalismo. Escreveu no Insurgente, fez parte de duas ONGs de defesa do liberalismo, o Instituto Mises Portugal e o Students for Liberty. Nesse contexto fazia vários eventos que iam juntando cada vez mais gente do círculo intelectual liberal, onde era o mais novo de todos. Boa parte dessas pessoas acabaram por fazer parte da Iniciativa Liberal, que ao início não juntava nem 10 pessoas no Arco do Cego, em Lisboa, e passados 5 anos tem 8 deputados no Parlamento. Ele é um deles. Entre 2019 e 2022 assessorou João Coutrinho de Figueiredo, esteve sempre envolvido na comunicação e redes sociais do partido e hoje está na Comissão de Ambiente e Energia e é vice-presidente na Comissão de Assuntos Europeus. Bernardo Blanco, muito bem-vindo. Muito obrigado por essa apresentação. Tens aqui um percurso muito certinho do ponto de vista ideológico, o Insurgente, o Students for Liberty. Quando é que o liberalismo te aparece enquanto ideia e conceito? Bem, minha mãe sempre trabalhou em política do lado dos serviços, trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa e hoje ainda trabalha na Assembleia Municipal de Lisboa, por isso eu tinha muita política em casa. E o meu avô, que vivia no mesmo prédio que nós e que era basicamente nosso pai, que nos levava e ia buscar à escola todos os dias, tinha lá um pequeno livro do Milton Friedman, que foi um dos primeiros livros que eu li, e depois também me lembro bem de sozinho começar a pesquisar. Saiu na altura também o filme da Thatcher, que não sendo uma liberal economicamente, tinha feito parte nos anos 80 daquela revolução liberal, também com o Ronald Reagan nos Estados Unidos. E eu, por iniciativa própria, comecei a pesquisar mais. Fui vendo que também em Portugal havia pouca coisa. Juntei-me ao que havia, que na altura era o Instituto só. E fomos começando a fazer mais coisas, a juntar mais pessoas. Comecei a fazer também eventos na faculdade e hoje, felizmente, já há um partido e tudo. Tu tiraste aqui o nome Milton Friedman, que há quem diga que é mais do que liberal, é libertário. Sim, depois há muitas classificações, até porque nos Estados Unidos a palavra liberal tem um conceito um bocadinho diferente, mas acho que a classificação aqui é o menos importante. Isto é muito curioso para se perceber a influência que os livros que temos em casa, no nosso crescimento, têm. É um nome muito forte para encontrares logo na tua juventude. Tu és um liberal, és um neoliberal, és um liberal em toda a linha, um liberal clássico, um libertário, um liberacho. São tantas as designações, até o social-liberal, que eu acho que. Exato. Só aí estão quase 10 nomes, não é? Não, o que me preocupa mesmo é que haja um Portugal mais liberal e que todas as pessoas que, independentemente de serem mais para um lado ou mais para o outro, achem que o país deve avançar nesse sentido de um Portugal mais liberal, para mim são bem-vindos e é isso que nós também temos procurado fazer, mais do que classificações. É juntar as pessoas, porque isto na prática é um partido político. Eu já estive em vários institutos, aí sim há uma discussão muito mais a fundo a nível teórico. Num partido político é suposto fazermos avançar as nossas ideias, convertê-las em votos e depois usar o poder que nos é dado por esses votos para tentar implementar políticas, revogar coisas que nós achamos que não fazem sentido, aprovar coisas que nós achamos que fazem sentido. E essas discussões mais ideológicas, que eu também gosto, acho que nesta altura, sobretudo na fase de partida em que estamos, não são muito benéficas. Acho que há outras formas para as fazer. Mas aqui neste programa eu gosto muito de fazer pedagogia e gostava de perguntar o que é um liberal. O que é que defende um liberal? É assim, só definir o liberalismo já é muito difícil, não é? Porque, quer dizer, nós ainda agora faz 200 anos da Constituição Liberal Portuguesa e ouve-se falar disso liberal. É como se na altura não houve um país liberal na altura, não é? O que aconteceu foi que passámos a ter uma Constituição, já foi um grande passo. E não existem países absolutistas. Quer dizer, existem alguns. Se calhar existem. E por isso há diversos tipos de liberalismo. E quando se ouve falar muitas vezes de liberalismo, é o liberalismo no sentido político, não é? E nesse sentido a nossa sociedade ocidental hoje em dia é fundada em princípios liberais em termos políticos. Temos separação de poderes, temos Constituição a limitar o poder
do Estado, temos igualdade perante a lei, isso tudo são princípios políticos liberais. Depois há toda uma parte, vamos dizer, dando por adquirida essa base, que eu acho que a esmagadora maioria dos partidos hoje em Portugal dá, sobretudo mais económica e social. Eu diria que a nível de liberalismo, tentando defini-lo muito rapidamente, uma doutrina que defende sobretudo a liberdade e a propriedade. E a tua primeira propriedade é o teu corpo. E aí é a liberdade de tu fazeres aquilo que queres com o teu corpo. E a primeira coisa é pensar, a segunda coisa é exprimir, a terceira eu diria que seria mover-te, e aí começa a iniciativa de fazeres o que quiseres com quem quiseres, por um lado, ou então criares o teu negócio. Mas os dois primeiros princípios basilares são este de liberdade e propriedade. Claro que depois, passando essa parte mais teórica à frente e respeitando, é sobretudo uma questão mais de respeitar os meios, a meu ver, do que os fins, e aqui respeitar os meios é respeitar a liberdade e a propriedade das pessoas. Isso depois obviamente gera conflitos com outros valores, sobretudo a nível de segurança, e há vários casos disto. Tivemos a pandemia recentemente, podemos falar de videovigilância, etc., em que os valores têm aqui uma parte conflituosa, mas a meu ver, tentando definir de uma forma mais prática, que é aquilo que nós dizemos muitas vezes, ser liberal na política, na economia e, vamos chamar, cultural, ou ao nível de costumes, que é isso que nós tentamos defender, em Portugal pode ser um bocadinho confuso, porque também não estávamos habituados a que houvesse um partido assim, em que genericamente, a nível de costumes, se calhar está mais à esquerda, defende a legalização da cannabis, da eutanásia, direitos LGBT, etc. E depois, economicamente, é muito à direita, defende a privatização da TAP, da CP, liberdade de escolha na educação, na saúde. E juntar estes dois ângulos, em que nenhum partido até agora o tinha feito, acho que ao início foi um bocadinho difícil até para alguns comentadores, mas acho que passados estes anos já é mais fácil as pessoas absorverem e perceberem isso, até porque noutros países europeus os partidos liberais já existem há muitos anos, em menor ou maior grau consoante o liberalismo, já existem há muitos anos, e em Portugal também eu diria que pouco a pouco isto vai se interiorizando. Tu afastavas aqui a importância desta discussão ideológica, mas na vossa última Convenção Nacional houve uma discussão à volta da ideologia dos conservadores e dos liberais em toda a linha. Eu não afasto, eu até gosto muito dela. O que eu digo é que Portugal, infelizmente, se o seu problema fosse qual é o tipo de liberalismo, eu estava muito contente. O problema é exatamente o oposto. É que nós temos tido o Partido Socialista em 20 anos dos últimos 27. Então, continuando aqui no campo da pedagogia e fazendo aqui uma IEL resumida para totós, ou a Iniciativa Liberal for Dummies, certo. Lá se poderia ser isto: mudar o sistema eleitoral, liberdade de escolha na saúde, liberdade de escolha na educação, baixa de impostos e o Estado a libertar o setor empresarial. Sim, poderia ser isso com muitas outras coisas. Obviamente que acho que ainda faltam aí. Não é fácil resumir um partido em poucas políticas, mas eu diria que, sobretudo, a liberdade de escolha nos serviços públicos é muito importante, porque os serviços públicos hoje em Portugal estão muito degradados e os portugueses pagam muitos impostos tendo em conta os seus baixos salários, e esses impostos servem para financiar serviços que hoje em dia estão a ser muito mal prestados. Com o governo que temos será muito difícil produzir a baixa de impostos que nós queremos, mas pode ser que pouco a pouco as pessoas, até dos outros partidos, percebam que a prestação de serviços, parece-me que é uma coisa que pode ser vendida aos outros partidos, digamos assim, e não tem de ser exclusivamente pública, que na saúde os hospitais do setor privado e social podem prestar o serviço tendo o Estado a financiar, que é uma coisa que acontece em metade da Europa, e que isso não é nada radical e que não tem de ser uma posição apenas defendida por nós. Pode ser uma posição defendida por pessoas de outros partidos, inclusive do Partido Socialista, como já aconteceu até no passado. Nos anos 90, o Partido Socialista tinha um grupo de trabalho para a saúde e que tinha um documento que a visão que propunha para a saúde é aquela que nós defendemos agora. Por exemplo, nunca foi aplicado, mas era a visão que nós defendemos agora. E eu acho que, pelo menos ao nível da prestação de serviços, pode ser que os outros partidos comecem a absorver a ideia. Não estou a dizer que é a nossa principal bandeira, mas eu acho que é uma que pode chegar a mais gente. Há algumas medidas nossas que são um bocadinho mais dogmáticas, e que são mais difíceis de vender às pessoas. Quais é que achas que são as ideias mais difíceis de vender? Uma flat tax de IRS, por exemplo, é mais difícil de vender. Uma taxa única de IRS, por exemplo, até porque... Para quem não percebe a flat tax, explica-nos. Bem, para quem não percebe a flat tax, hoje em dia nós temos 9 escalões de IRS. Somos o país com mais escalões de IRS. O que nós estamos a propor é exatamente o oposto, é só passarmos a só ter um, sendo que obviamente a nível de
gradual, digamos assim. Se tivéssemos 3 escalões já estava mais do que contente. A média europeia ronda os quase 4 escalões, é 3 e qualquer coisa. O que nós estamos a propor é uma taxa única de 15% de IRS. Isto é, toda a gente paga a mesma taxa. Mas obviamente que essa taxa é um valor proporcional. Isto é, uma pessoa que ganha 15 mil euros está a pagar 15% desses 15 mil euros. Uma pessoa que ganha 2 mil euros paga 15% desses 2 mil euros. Por isso, obviamente, que a primeira pessoa paga muito mais. O que acontece também é que, como efetivamente hoje há muita gente que não paga IRS, o que nós propomos é que haja uma isenção. Por isso, uma isenção até aos primeiros 750 euros, mais ou menos. Por isso, uma pessoa que ganha 1000 euros só vai pagar os 15% na diferença, nos 250. Ganha 1000, os primeiros 750 estão isentos, por isso paga 15% de 250, que fazendo rápido é 37,5 euros. Pronto. Não estamos a propor que seja 15% diretos, é 15% desta diferença. Obviamente que isto é uma ideia muito mais difícil de vender. Eu, como estava a dizer, se tivéssemos 3 escalões... Um pouco moderada também. Se tivéssemos 3 escalões já estava muito mais do que satisfeito. Já há poucos países na Europa que têm taxas únicas, ainda os há. Ainda esta segunda-feira, a Comissão de Assuntos Europeus, por exemplo, tivemos na Roménia, e a Roménia ainda tem uma taxa única e tem estado a crescer, por isso não me parece que seja um problema que muitas vezes é dado depois até de perda de receita fiscal, mas quando se vê os países em que houve taxas únicas isso não tem acontecido. Mas até dou de barato, e é isso que nós já temos proposto nos últimos orçamentos, já temos proposto sempre 2 taxas e não uma, porque efetivamente também há o argumento de haver alguma progressividade, no sentido em que há pessoas que efetivamente ganham muito mais do que outras e podia haver aqui duas taxas separadas. Mas obviamente que isto é uma bandeira nossa, há de continuar a ser, mas a minha principal preocupação é o nível de esforço fiscal que nós temos, que é dos mais altos da Europa. Nós temos salários muito baixos para os impostos que pagamos. Nós pagamos impostos de país rico, só que não temos os mesmos salários que eles. Aí é que está o grande problema. Esta flat tax é de facto uma das vossas propostas mais controversas. Funcionou num contexto muito específico na Irlanda. Achas mesmo que funcionaria cá, em Portugal? Seria preciso alguma transição, e por isso é que eu estou aqui a falar, por exemplo, das 2 taxas, porque efetivamente agora passámos de 9 escalões para 1 escalão, poderia ter algum impacto. Sendo que depois há também o impacto indireto, não é? Que o que nós estamos a fazer ao colocar mais dinheiro no bolso das pessoas, essas pessoas também não vão, a nível de receita do Estado, não vão ficar com este dinheiro todo debaixo da cama. Há uma parte desse dinheiro que efetivamente será investido, outra parte será para consumo, e tudo aí também gera receita fiscal que depois volta aos cofres do Estado. Quer dizer, quando consomes pagas 23% de IVA, esse dinheiro também volta, e essas contas também nunca foram feitas. Quando se ataca esta proposta pela perda de receita fiscal, essas contas também nunca foram feitas. Mas efetivamente o que me parece é que é bastante urgente baixar o IRS. Pode não ser uma taxa, como estava a dizer, se forem 3 no próximo governo, assino já, porque me parece que efetivamente estamos a pagar demasiados impostos para o nível de vida que temos. A flat tax tropeçou aqui na nossa conversa, mas tu há pouco falavas de serviços públicos degradados, e era para aí que eu gostava de ir. Quais é que são os serviços públicos mais degradados em Portugal? Bem, é difícil. Olha, nós hoje estivemos numa ação de manhã ali no Rio Tejo, às 8h40, o barco suprimido, não havia barco, esperámos até para a própria ação de comunicação. Por acaso foi interessante porque calhou mesmo um período em que não havia barco. Temos imensas urgências fechadas em hospitais pelo país inteiro. Semana passada tivemos em Vila Franca de Xira, toda a gente, inclusive é dos outros partidos, os autarcas do PS, a dizerem que foi um erro completo acabar com a parceria pública-privada do Hospital de Vila Franca de Xira, que o serviço agora está muito pior. Educação, pronto, quer dizer, basta abrir o telejornal que temos tido greves há meses e meses. A CP, em metade dos dias deste ano, esteve em greve, em metade. As pessoas chegam à estação e não há comboio e depois têm de pagar Uber ou táxi ou carro, e nem sequer vem o dinheiro do passe devolvido. Por isso eu diria que a pergunta é mais ao contrário: qual é o serviço público que não está degradado? Isso é que é difícil de responder. Qual é a solução? Privatizar? Não, depende dos setores. Como na saúde, como estava a dizer há bocado, nós não queremos privatizar o setor da saúde. Agora, este caso muito específico de Vila Franca, de Loures no Beatriz Ângelo, de Braga, havia parcerias público-privadas, e o governo socialista, simplesmente porque tinha a pressão da geringonça na altura,
acabou com elas, quando todos os relatórios, inclusive o Tribunal de Contas, diziam que estava a prestar melhores cuidados, tinha melhores indicadores e custava menos ao Estado, era mais barato. Por isso, o Estado pode financiar o serviço, mas o prestador simplesmente não tem de ser público. As pessoas podem escolher um hospital privado ou público, consoante lhes seja mais conveniente, e no caso destas pessoas, obviamente que é mais conveniente, quer dizer, a nível de proximidade, é o hospital que lhes dá mais jeito ir, e o Estado pode financiar sem ser o prestador de tudo, e é isto que acontece em metade da Europa. Por isso aqui não é uma questão de parceria, não é uma questão de privatização. Há outros setores, eu não tenho problema nenhum em dizer que seria privatizar. A TAP atua no mercado concorrencial e por isso, por mim, deveria ser uma empresa privatizada. Há dezenas de competidores, não é um caso em que só haja uma empresa, e por isso aí devia ser privatizada, e por isso depende dos setores em que estejamos a falar. Tu estás na Comissão de Inquérito, à TAP. Estou na Comissão de Como é que Inquérito isso está à a TAP. correr? Está a começar, estamos a desclassificar documentos, a começar a analisá-los, e daqui a 2 semanas ou 3 as audições devem começar, e depois vamos ver quantos momentos é que vão parar ao Ricardo Araújo Pereira. E quando é que a TAP vai deixar de ser uma dor de cabeça para Portugal? Não sei. Quando é que vai deixar de ser uma dor de cabeça, não faço ideia, até porque pelo menos nos próximos meses há de continuar a ser, até porque ainda há imensa coisa que certamente na Comissão de Inquérito virá ao de cima e que não se sabia até agora. Isso também é mau para a empresa, não é? Porque está a perder valor de mercado. Nenhuma empresa quer ver o seu nome constantemente no telejornal e na televisão. E até tendo em conta que o governo quer iniciar um processo de venda, isso também não é muito bom a nível de imagem, não é? Quando queres vender uma empresa, não ficas o tempo todo a sujar o seu nome na empresa, porque isso diminui, obviamente, o seu valor. Por isso eu diria que, infelizmente, ainda há de continuar a ser um problema. Isso é mau para o Partido Socialista também, por isso é que eles querem ver se acabam com isto, com este tema rápido. Sim, eu falava aqui das privatizações porque é uma das imagens que como a IEL é vista. O partido que quer privatizar tudo. O que é que Não, tu tudo não. privatizavas imediatamente se pudesse? Já percebemos a TAP? Não, está certamente que acabámos de lá para 3.200 milhões de euros e espero que não se ponha mais. Assim, há cerca de 200 empresas do setor empresarial do Estado, e quando se olha para aquela lista, há muitas empresas que não têm de ser públicas. Ainda no outro dia, quando discutia o problema da habitação, quer dizer, descobriu-se, eu nem fazia ideia, que o Estado tem, por exemplo, uma agência imobiliária. Quer dizer, o Estado não tem de andar a vender imóveis. Nesta altura dava jeito. Vender imóveis não Se dava houvesse jeito. oferta, dava jeito. Não dava jeito era arrendar aqueles que têm. Agora vender não precisa ter uma agência imobiliária para isso. No caso por exemplo, da CP, obviamente, não sei se a privatizava já, mas pelo menos a concessão do serviço público acho que deveria acontecer. Há certamente outras empresas que foram nacionalizadas, como a EFASEC, por exemplo, e que, quer dizer, quanto mais rápido aquilo deixar de ser do Estado, melhor. E por isso eu diria que há vários setores. Quer dizer, estou aqui nesta casa, também estava-me a esquecer da esta RTP, casa onde não tu era? estás. Estava-me a esquecer Como da é que tu olhas RTP. para o serviço público audiovisual português? Acho que depende um bocadinho. Eu defendo que deve haver um serviço mínimo, até por questões institucionais. Vamos imaginar que acontece uma guerra e é preciso um canal para o Presidente da República, para o Governo, falarem com os cidadãos, por exemplo. Acho que deve haver um serviço mínimo. Agora, acho é que não tem de haver nem o volume, nem o nível de canais que há hoje. Quer dizer, quando olhamos para a RTP, se eu contar os canais todos, deve haver para aí uns 10 ou assim, ou mais, incluindo, obviamente, das ilhas, da África, internacional, etc. E a mim parece-me que, enquanto podemos dizer, talvez, que há um deles, sobretudo a RTP2, que tem um objetivo um bocadinho diferente, quando eu olho para a RTP1, sendo honesto enquanto consumidor, não vejo grande diferença para os outros canais. E o que eu sei é que para a RTP1 os contribuintes efetivamente colocam lá 200 milhões de euros por ano, enquanto para os outros canais não colocam, e até mais grave, que viola um princípio jurídico a meu ver, que é, se eu nem sequer vi televisão, nem sequer tenho televisão em casa, por exemplo, eu pago na mesma a contribuição audiovisual que financia a RTP. E por isso estou a financiar um serviço ao qual eu nem sequer tenho acesso. Claro que isto em Portugal ainda é uma minoria de pessoas que não veem televisão. Certamente já há alguns jovens que só veem coisas no computador, não veem televisão, etc. Mas ainda é uma minoria. Mas nem que fosse só uma pessoa, que as pessoas não têm de ser obrigadas a financiar um serviço ao qual nem sequer têm acesso. É a minha posição. E depois é a segunda posição em si, que é, a meu ver, acho mesmo que não devia ter de financiar um serviço pelo qual não quero. E depois podemos ir daí para
quer dizer, posso argumentar todos os serviços que já existem, desde plataformas de streaming, desde internet, etc., onde já são disponibilizados quase de forma gratuita, em muitos casos, em troca de anúncios até noutros, vários conteúdos que eu posso argumentar que se calhar são conteúdos igualmente bons, ao que passam de alguns destes canais sem eu ter de os financiar. Então tu defendes, no fundo, quase o fim do serviço público, porque falaste num contexto de guerra, que é uma coisa que, se tudo correr bem, não vai acontecer por cá. Não olhas para a opção de melhorar conteúdos, gerir melhor os assim, recursos do Estado? Certo, cultura é de longe a minha, quer dizer, área de especialização, ou praia, digamos assim, nem sequer no Parlamento. Eu estou muito mais a falar em termos de, quer por um lado de utilizador, por outro lado em termos ideológicos. A meu ver, deveria haver um serviço mínimo, tudo o resto não acho que eu tenha de financiar um serviço que não quero financiar. Mas podemos continuar com este programa? Podes continuar com este programa. Vai ser emitido na TV e na Antena 3 se as e em pessoas podcast. quiserem pagar para te ouvir, e eu acho que certamente deve haver muita gente que quer pagar para te ouvir, que o programa é bom, o programa continua. E terminamos aqui a lista de privatizações? Não, deve haver mais. Deve haver Na mais. RTP? Eu depois mando. Quando tu olhas à volta no teu partido, que tipo de pessoas compõem a iniciativa liberal? Há esta ideia que eu te disse de pessoas que querem privatizar tudo, empresários muito ricos, CEOs, investidores em criptomoedas, Certo. os queques. Sim. Não, isso acho que são mais os responde de alguma clichês forma. que as pessoas nos põem de alguma forma porque dá jeito, não é? O que eu vejo, sobretudo, é um partido muito jovem, até a comparar com outros. Nós, quase metade do partido tem menos de 35 anos, o que é realmente um partido muito jovem a comparar com os outros. Até, quer dizer, para teres mais ou menos uma noção, só 3% dos deputados na Assembleia que têm menos de 35 anos, e nós temos um partido em que quase metade das pessoas têm menos de 35 anos. E por isso, obviamente, é um partido jovem. Por outro lado, é um partido ainda QB urbano. Nós ainda temos um caminho a fazer, urbano e suburbano, mas nós ainda temos um caminho a fazer para ir para o interior. Obviamente que ao início apostámos bastante, sobretudo Lisboa e Porto, até porque era onde tínhamos mais oportunidades de eleger. Depois, nestes últimos anos, fomos expandindo. No Distrito de Lisboa já temos praticamente núcleos quase pelo distrito todo, e isso acontece um bocadinho nos outros distritos inteiros, mas obviamente que depois, quando olhamos para os distritos do interior, já temos nas capitais distritos, mas aqueles concelhos à volta mais desertificados ainda temos muito, muito pouca gente, e esse caminho há de continuar. E a nível de rendimento, eu vejo pessoas de todos os rendimentos. Quer dizer, eu convido qualquer pessoa a ir a um evento da IEL e vai ver pessoas de todas as classes sociais, assim queiramos chamar. Eu até gostava muito que houvesse mais empresários e mais pessoas das elites, não é? É assim que se chamam, porque eu não tenho, quer dizer, nada contra essas pessoas. Essas pessoas acrescentaram muito valor ao país, certamente têm muito conhecimento, e por isso o partido, quanto mais houver, até precisa deles. Todos os quadros que sejam possíveis aproveitar, eu acho que devemos aproveitar. Mas convido qualquer pessoa a vir a um evento da IEL e vai ver que esses clichês que dão jeito a alguns, até por motivos eleitorais, não é? Não se aplicam. Tu tocaste aqui num ponto importante, que é de facto a IEL consegue captar muito o eleitorado jovem. Sim. É interessante, importante. A mim interessa-me particularmente. Tivemos aqui o Francisco Camacho no último programa a dizer que há 10 anos era o CDS que tinha o voto jovem. Porquê que achas que isso acontece? Porquê que a IEL consegue captar eleitorado jovem, um partido que nem sequer tem uma juventude partidária? Certo, Será por não isso tem uma mesmo? juventude partidária. Por agregar os jovens? Não sei, na sim, piscina dos grandes? por um lado, sim. Nós não temos uma Jota, mas todos os jovens participam em todos os fóruns de decisão, independentemente da idade. Nas coordenações locais e nas coordenações nacionais há jovens, e por isso não é preciso haver uma Jota para os jovens estarem envolvidos. Aliás, isso também se vê pela nossa bancada parlamentar, que acho que é a mais jovem em termos médios de todas. Agora, porque é que os jovens também votam tanto em nós? Eu diria, e espero que continue, obviamente, que há pelo menos 3 fatores. Há um fator a nível de ideias, onde eu acho que claramente havia uma falha de mercado, havia uma oportunidade no mercado, em que nós, a nível social, somos liberais, e por isso defendemos bandeiras que antes só alguns partidos de esquerda é que defendiam. E a nível económico somos liberais, e por isso defendemos bandeiras que só alguns partidos de direita, que são mais conservadores socialmente, é que defendiam. E por isso há muita gente que se identifica com isso, com ser liberal na economia e nos costumes.
Em segundo lugar, porque a própria comunicação e estética do partido sempre foi um bocadinho, sobretudo, disruptiva e tentar comunicar de forma inovadora. E isso também capta mais, eu diria, os mais jovens, quem está mais em redes sociais, onde nós também comunicamos mais, valeu etc. a alcunha do partido do Twitter, inicialmente, não era? Exatamente, inicialmente o partido Twitter, depois o Instagram é a nossa rede mais forte de longe, já há uns 2 anos. E por Tens isso... vídeos com milhões de visualizações. tenho 2, sim. E por isso a nossa forma de comunicar, obviamente, que também ajuda muito. E depois eu diria que, efetivamente, a representação que nós tivemos, nós tentamos também representar essas pessoas, e o facto de termos deputados jovens também ajuda, e falamos para eles no sentido em que nós não queremos, e isso é uma grande preocupação, que mais jovens emigrem. Não é? E com o nível de salários que nós temos baixos e com o nível de impostos altos que nós temos visto cada vez mais jovens a emigrar. E eu acho que eles, em parte, têm emigrado, ou também têm visto os amigos, como é o meu caso, a emigrar para países, em muitos casos, que usam políticas e que têm lá políticas que nós defendemos. E isso, em parte, também tem feito com que eles vejam que o liberalismo, quer dizer, não é uma coisa radical que alguns nos tentam colar, que é uma coisa em que há vários outros países que têm as nossas políticas, e por isso essa praticabilidade das coisas acho que também tem ajudado a vender as ideias que nós defendemos. E por na verdade também não perdem muito tempo a falar para os pensionistas, por exemplo. Não, quer como dizer, o PS e o PSD fazem. O país está bastante envelhecido. Por isso eu diria que qualquer pessoa queira ter uma maioria, qualquer partido queira ter uma maioria, tem de falar para a população mais idosa. Nós sabemos que o projeto que estamos a montar não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de longo prazo. E por isso há muito menos jovens no país do que pessoas mais velhas. E por isso, de curto prazo, isto é capaz de não fazer muito sentido. Estamos a perder imensas pessoas que talvez pudessem votar em nós. Mas nós estamos aqui a construir uma coisa de longo prazo e queremos realmente que o país mude. E não estou a dizer, obviamente, que as pessoas mais velhas não podem contribuir para essa mudança. Mas eu diria que os mais jovens, até por questões quase sociológicas, enquanto os mais velhos estão numa altura da vida que querem mais segurança e estabilidade, os mais novos têm menos a perder e efetivamente querem que as coisas mudem, porque estão agora a começar a sua vida, não querem ganhar 1000 euros para sempre e querem efetivamente que as coisas mudem, e por isso certamente também estão mais abertos a ideias novas e a partidos novos, porque em Portugal não havia muita tradição de haver novos partidos, só começou há 6, 7 anos. Mas quais é que achas que são as bandeiras que a Iniciativa Liberal levanta que apela aos jovens, ainda dentro desta dicotomia dos costumes e da economia? Há quem diga que aí ele é mais um liberalismo económico do que um liberalismo social, mas também se verifica um fenómeno interessante que é há muitos jovens indecisos entre o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Eu acho que isso é uma pequena bolha em alguns bairros de Lisboa. Já entrevistei vários jovens que, na altura das legislativas, que não sabiam se iam votar no LIVRE ou nem ele, que é uma coisa muito interessante. Mas agora, sendo um bocadinho factual, nas últimas eleições a IEL teve 5% e o LIVRE teve tipo 1%, não é? Por isso estamos a falar de uma pequeníssima margem num país inteiro, mas eu percebo isso. E só dizer uma coisa em relação à Iniciativa Liberal poder assumir mais o liberalismo económico e social. Bem, o que acontece é que também já não há imensas questões sociais onde Portugal não esteja já num estado avançado de liberalismo, ou se quisermos ter outra palavra, porque efetivamente, quer dizer, o casamento homossexual já foi legalizado há muito tempo, eutanásia foi há pouco tempo, está a acabar, nós tivemos a nossa proposta, votámos a favor das restantes. Eu diria que há uma parte cultural que falta e que não é legislativa, é cultural, mas a nível legislativo destas bandeiras, normalmente a nível de costumes, tirando a legalização da cannabis, Portugal já tem todas as outras, e por isso uma coisa era se estivéssemos, o Carlos Guimarães Pinto até costuma usar muito esse exemplo, uma coisa era se estivéssemos na Arábia Saudita, onde claramente há um problema de liberdade social, que não existe uma série de coisas, e aí a prioridade devia ser essa. Agora, em Portugal, onde todas essas matérias praticamente já há e bem igualdade perante a lei, tirando uma ou outra que ainda é preciso corrigir, o grande problema é sobretudo económico. É aí que falta mais liberalismo e por isso também é essa que tem sido a nossa prioridade em termos de discurso. Aí ele tem-se juntado a marchas LGBT, juntar-se também à manifestação, ao descer da avenida do 25 de Abril. Não há de onde. Isto é
para provar ao eleitorado que estão juntos nessa questão dos costumes. Sim, descer a avenida no 25 de Abril é sempre muito giro. Porque, apesar de ser um dia para celebrar a liberdade e a democracia, nós descemos a rua e há sempre, eu vou dizer só dezenas, para ser simpático, há sempre dezenas de pessoas a dizer: pá, saiam daqui, o que é que estão aqui a fazer? E mais uma ou outra asneira que é melhor eu não pronunciar aqui. E por isso é sempre muito giro, porque exatamente o que nós queremos provar é isso, é que, quer dizer, aquela data, sendo sinónimo do fim de uma ditadura e de um início de um processo para a democracia, quer dizer, não tem nenhum tipo de dono. Todos aqueles que querem que Portugal seja um país democrata e livre devem celebrar essa data, e o mesmo para outro tipo de manifestações que certamente alguns partidos de esquerda pensavam que só eles é que poderiam estar, mas que nós temos tentado desconstruir um bocadinho isso. Mas aí ele vai em contexto de celebração do 25 de Abril ou em contexto de manifestação? Ano passado parecia uma manifestação. Aí ele vai sempre em contexto de celebração. Megafones. Celebração. O que acontece é que, por motivos que já aconteceram noutros anos, costuma ser difícil a ele participar no desfile em si que é organizado, e por isso normalmente Tem anticorpos à entrada. Temos de fazer uma espécie de manifestação separada que vai a seguir do desfile. Pode ser que agora este ano as coisas fiquem um bocadinho mais normalizadas e já possamos ir no meio do desfile. Não é? Não, vamos lá estar de certo. Certamente. A questão é se vamos no meio do desfile ou se temos de ir outra vez num separado. Olha, e falta cumprir-se Abril ou não? Certamente tem muitas coisas. A questão é que o 25 de Abril é certamente o fim da ditadura, não é? E depois para nós há uma posição muito clara que... Vais-me falar do 25 de Novembro. Não é só do 25 de Novembro, é que, quer dizer, não passou a haver uma democracia no dia a seguir, nem era expectável que assim fosse, as coisas não mudam do dia para a noite. Só passou a haver uma democracia muitos anos depois. Eu diria que quase 7 anos depois, provavelmente. Mas aquilo também faz parte do processo democrático normal. Aliás, a nossa revolução e aqueles anos até foi talvez muito mais pacífica a maioria das revoluções, felizmente. Teve certamente muitos excessos, muitas coisas que nós condenamos, expropriações, nacionalizações, ataques terroristas, etc. Por exemplo. Mas é uma data que importa celebrar, mas também é preciso ter sempre a noção histórica que a democracia não começou no dia a seguir. Houve uma série de anos e de coisas que aconteceram que foram essenciais para que a democracia acontecesse, e aí os dois partidos fundamentais em Portugal poucas coisas acontecem no dia a seguir. Tu ficas mais feliz no 25 de Abril ou no 25 de Novembro? O 25 de Novembro não tem celebração nacional, não é? Nós costumamos fazer um evento para o celebrar, mas certamente não tem a mesma festa que o 25 de Abril tem. Por isso, provavelmente eu fico mais feliz no dia 25 de Abril, porque há muito mais coisas a acontecer e nós participamos em muito mais coisas, mas no 25 de Abril fico igualmente orgulhoso e a data tem igual importância para mim, e como não há nenhum evento nacional, nós organizamos o nosso. E qual é que vai ser o grito de guerra, as palavras que vão querer usar neste 25 de Abril que comemoramos a liberdade que é tão cara para a iniciativa liberal? Sim. É assim, nós temos... queres os mais provocadores ou queres ajudar mais? Os provocadores e os outros. Podes começar. Os provocadores. Quando nós estamos lá no meio da rua, exatamente quando aparecem algumas pessoas a dizer para sairmos dali, nós costumamos cantar sempre o fascismo nunca mais, comunismo nunca mais, 25 de Abril sempre, etc. E só o facto de naquela rua estarmos a equiparar o fascismo e o comunismo, há muitas pessoas que já se sentem provocadas com isso. Isso tem sempre alguma piada de ver, porque Portugal realmente é um caso à parte na Europa, também devido a algumas das suas circunstâncias sociais, mas eu ainda agora, por exemplo, estava a dar esse exemplo, estive na Roménia, onde os partidos fascistas e comunistas são os dois proibidos por lei. Aqui, culturalmente, é muito difícil fazer essa equiparação. As pessoas não acham que o comunismo e o fascismo sejam ideologias totalitárias ao mesmo nível de repugnância, diria assim. Mas pronto, é o país em que vivemos, também fruto das suas circunstâncias históricas. Nada, vou-te pedir para chegares um bocadinho para... Inês, é para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Vai para o lado ideológico que tu gostas mais. Isso é para cima, É para cima. Está bom assim? Menos? Menos para a direita. Não queria ficar entre o PS e o PSD. No menos meio, para a direita. É onde nós Está bom estamos assim? bem. Tá? No meio estamos bem. Então, já percebemos que gostas de marchas e manifestações. Já foste a alguma manifestação? Tirando as nossas, acho que... Não, fui às da Ucrânia todas, claro.
mas essas têm um contexto específico, tirando as da Ucrânia e aquelas em que nós participamos. Diria que nunca fui a nenhuma marcha de um sindicato, etc. Pergunto isto porque estamos a viver um momento de alguma efervescência social à volta da crise na habitação. A resposta da IEL é completamente diferente dos outros partidos. Provavelmente, não sei se é completamente diferente. Aliás, o governo agora está a tentar esta coisa de ir buscar propostas a todos os partidos, provavelmente para depois culpar toda a gente também e não assumir responsabilidades, mas dou o benefício da dúvida que não sabem mesmo o que fazer, e então estão a ir buscar uma proposta a cada um. Mas sim, provavelmente é um bocadinho diferente. Eu diria que o grande problema em Portugal é o facto de haver poucas casas, em comparação com a quantidade de gente que procura casa, sobretudo nos grandes centros urbanos, e isso tem 2 ou 3 explicações. A primeira é que nunca se construiu tão pouco, faltam mesmo muitas casas a comparar com as décadas anteriores. Estamos a construir muito menos casas e por isso, havendo muito menos casas, o preço também é mais alto. Há um segundo ponto, que há certamente muitas casas vazias, e aí temos de perceber como é que podemos convencer as pessoas a arrendar essas casas, aquelas que estão em boas condições. Eu acho que antes do que podemos fazer é o que é que não devemos fazer para que elas fiquem com medo de arrendar. Porque a partir do momento em que há um discurso político, e houve muitas vezes nos últimos anos, em que assustamos essas pessoas, às vezes nem é isso que está na lei, mas usamos expressões como ainda recentemente arrendamento compulsivo, as pessoas, quer dizer, eu diria que 99,9% das pessoas não vão ler os diplomas legais, mas veem as notícias e ouvem o Primeiro-Ministro a dizer que vai haver arrendamento compulsivo, e isso certamente assusta as pessoas. Depois há uma instabilidade legislativa gigante, em que nós todos os anos mudamos a lei e dizemos às pessoas: venham para este programa público, arrendem a casa aos mais jovens a preços mais acessíveis, nós damos-vos isenções fiscais, e algumas poucas pessoas que ainda acreditaram no governo entraram nisso. E passado poucos meses estamos a dizer: ok, as rendas têm de ser limitadas, vamos limitar a este preço de 2%, mas em compensação vamos-vos dar benefícios fiscais. Mas estas pessoas já tinham esses benefícios fiscais porque já estão no programa de governo, por isso agora essas pessoas estão só a perder dinheiro, por exemplo. Isso é um pequeno exemplo em que o que há sobretudo é desconfiança dessas pessoas. Depois há o terceiro problema, a meu ver, aliás ainda há mais um, que é a parte do Estado, mas um terceiro problema ainda, que é: ainda há muitos contratos de arrendamento de rendas congeladas, e obviamente que isso para certas pessoas ajuda muito, porque estão a pagar rendas de 50 e 60 euros. Eu tinha uma tia-avó que em parte educou-me a maioria do tempo e que tinha um caso desses, mas efetivamente está ali uma casa que podia estar no mercado, e o facto de haver, acho que ainda era 100 e tal mil casas neste regime, faz com que haja muito menos oferta e os preços do resto do mercado normal, disparem, o que obviamente afeta sobretudo os mais jovens, porque estas rendas congeladas são sobretudo pessoas mais velhas, de coisas de há muitas décadas. E depois temos outro grande problema, que são os imóveis do Estado, que o Estado nem sequer faz ideia. O Estado, que agora quer construir, vender, reabilitar, arrendar, etc., nem sequer consegue fazer um inventariado dos seus imóveis, mas quer fazer isto tudo, mas nem sequer tem uma lista dos seus imóveis. A última coisa que tinha lá no sistema oficial dizia que eram cerca de 10 mil, depois há uma auditoria do Tribunal de Contas que diz que só nas finanças estão registados 60 e tal mil, por isso eles nem sequer fazem ideia. Mas vamos assumir que mesmo destes 60 e tal mil, há 10 ou 15 mil que são terrenos, e há 20 mil que estão ocupados, e só há 20 ou 30 mil que estão efetivamente devolutos. Bem, 30 mil imóveis já é mesmo muita coisa, não é? Há casos de imóveis que são literalmente prédios, não é? Não são 30 mil imóveis, não é propriedade horizontal, não são umas vivendas. Em 30 mil imóveis já podia viver muita gente. E por isso, a partir do momento em que nós estamos a exigir a pessoas que ponham as suas casas a arrendar, mas o Estado tem dezenas de milhares de imóveis vazios, logo aí parece-me um mau princípio, não só prático, mas depois até para tentar convencer essas pessoas a pôr as suas casas a arrendar. Os imóveis públicos deviam ser todos postos já em habitação. Como é que tu olhas para os esforços políticos do PS no pacote Mais Habitação para tentar resolver esta crise? Antes de apresentar o pacote, há sensivelmente um mês e pouco, uma semana antes, o governo tinha apresentado o Programa Nacional de Habitação, acho que era este o nome.
Por isso, tu não apresentas um programa e uma semana a seguir apresentas um pacote. Isto é desorientação total, não é? Isto é pressão mediática. Eles apresentaram aquilo, não houve muita gente certamente a ver aquilo e uma semana depois tiveram de apresentar um pacote. Mas pronto, vamos ver agora. Aquilo depois também vai à discussão no Parlamento e vamos ver. Agora esta semana já houve algumas coisas aprovadas para baixar a especialidade. Eles aprovaram até coisas nossas. Acho que estão a tentar aprovar mais ou menos toda a gente para ver o que é que pode resultar. Nos outros países da Europa, o liberalismo parece que não é nem anti-esquerda nem anti-direita. Porquê é que em Portugal o liberalismo é anti-PS? Há sempre um antissocialismo presente no ar e no tom. Porque o PS governa há 20 e tal anos dos últimos 30 e o país está parado. Efetivamente é por isso, não é? Tens outros países, agora na Alemanha o governo tem o PS lá do sítio, que efetivamente é um PS um bocadinho diferente, e também tem os liberais. E nesse caso dá razão àquilo que estás a dizer. Noutros países, efetivamente, isso não acontece e os liberais governam com os partidos mais à direita ou sozinhos. Em Portugal, o PS deixou o país estagnado e eu não vejo grande forma de Portugal mudar com o PS a continuar no governo. E efetivamente, quer dizer, tivemos ali aquela interrupção de 4 anos em que houve outro governo, mas como também sabemos, os primeiros 2 ou 3 anos foi para corrigir a situação que encontraram e por isso quase que se pode dizer que dos últimos 30 anos só tivemos Partido Socialista, que é algo único na Europa. Tu olhas para os governos de todos os países, acho que é só a Grécia que é a exceção, e todos os governos têm vários partidos no governo. Nós aqui temos o PS a governar sozinho. E a maioria absoluta então está cansada? Gasta? Já não aconteceria em 2023? Não sei, isso é o comentário do Sr. Presidente da República que gosta desses adjetivos. Porque eu sei que as pessoas efetivamente votaram. Obviamente também é um problema do sistema eleitoral, porque votaram 20% dos portugueses em António Costa e eles têm uma maioria absoluta no Parlamento. Isto é um problema do sistema eleitoral. Nós temos uma abstenção que é bem alta, também os cadernos eleitorais não são limpos e provavelmente isso aumenta a abstenção. Temos um sistema eleitoral que envia 700 mil votos para o lixo, que não contam para eleger ninguém, e por isso um partido que tem 20% dos votos no país consegue ter 50 e tal % dos deputados. Isso obviamente também causa uma distorção. Mas pronto, são as regras que temos atualmente e o governo conseguiu uma maioria absoluta e por isso agora ou eles se zangam uns com os outros e se cansam e mandam o governo abaixo, ou vamos ter de continuar a escrutinar e a propor alternativas e mostrar aos portugueses que há uma alternativa até às próximas eleições. Então, mas porquê a vossa insistência em ficar sentados entre o PS e o PSD quando são mais anti-PS do que o próprio PSD? Não, isto não tem a ver com os vizinhos, não é? A questão é que em todos os parlamentos, isto é mais uma coisa até de ciência política, mas em todos os parlamentos, os liberais estão entre os partidos do SND, que são os sociais-democratas europeus, e do PPE, que são os partidos populares de centro-direita. E quer no Parlamento Europeu, quer na esmagadora maioria dos países europeus, os liberais sentam-se no meio entre esses dois. Quer dizer, não tem de ser efetivamente no meio, isto depois depende da configuração, não é? Atualmente nunca seria no meio, porque o PS, tendo maioria absoluta, ocupa, não sei se já viram como é que funciona o Parlamento, mas o PS vai até quase à direita do Parlamento, como tem tantos deputados, ocupa a parte de cima toda. E por isso, no caso atual, nós nem sequer estaríamos no meio, provavelmente estaríamos no centro-direita entre o PS e o PSD. Não é uma questão de estar precisamente no meio. Mas pronto, o PS e o PSD, sobretudo o PSD, também não o quiseram. E eu sinceramente também não vejo que seja grande tema. Não quiseram, não há problema. Nós estamos ali onde estamos e falamos de igual modo, independentemente de estarmos 10 cadeiras mais para um lado ou mais para o outro, não me parece ser o tema. E tu estás a gostar desta tua nova vida enquanto deputado? É muito diferente da vida que tinhas enquanto assessor do João Coutinho Figueiredo? É assim, por um lado sim, porque obviamente há mais exposição, não é? Provavelmente não estaria aqui em princípio. Já não és autor secundário? Não, porque poderia não? estar. Temos muitos assessores. Poderia estar, mas obviamente tenho muito mais exposição, mais participação em televisão, participo no plenário, a coisa que antes não participava, antes estava sempre por trás. A nível de preparação eu não acho que seja muito diferente. Nós também, como éramos uma equipa pequena, era o João mais 4 pessoas, nós já fazíamos essencialmente
tudo. Agora já te sabes assessorar a ti mesmo. Exato. A questão é que depois só um de nós é que podia falar, que era o João. Sim. E por isso a nível de preparação não é muito diferente. A questão é mesmo, agora eu sou também a cara dessa transmissão de ideias e por isso há um bocadinho mais de responsabilidade, mas eu acho que a integração também foi rápida, até porque eu já estava lá e por isso... Sim. E o que é que tu aprendeste com o João Contria de Figueiredo? Eu sei que Muita inicialmente coisa. não gramavas muito. O que é que mudou entretanto? Não, quer dizer, o João em si eu só o conheci a sério quando ele já foi eleito. Porque na prática eu estive a fazer a campanha nacional e o João esteve essencialmente em Lisboa, porque na altura o presidente era o Carlos e o Carlos é que andava aí pelo país. Eu também estava sobretudo a fazer parte mais de redes sociais, etc. E por isso eu efetivamente durante a campanha não conheci muito bem o João, que na altura, quer dizer, obviamente que era uma pessoa que tinha muitas possibilidades de entrar, mas era mais um cabeça de lista, o João ainda não era presidente. E por isso só quando ele depois foi eleito e também me convidou para a equipa é que eu o passei a conhecer melhor. O meu medo ao início era mais que ele não fosse liberal mesmo, estás a ver? E como o Carlos não ia entrar e só Deste livros, deste Milton Friedman e AEC para ele ler. só íamos ter um deputado. Eu não fazia ideia, que eu não o conhecia. Depois passei a conhecer e percebi, ok, este senhor é liberal, estamos bem. E aprendi imensa coisa, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. E agora, independentemente do que ele fizer daqui para a frente, para além da política, vai ser sempre meu amigo. E acho que isso é uma coisa de bastante valor. E eu estou muito grato por estes anos e pelas oportunidades que ele também me foi dando e tudo o que aprendi, que foi bastante. Nas novas funções, enquanto deputado, estás na Comissão do Ambiente e Energia e és também vice-presidente na Comissão de Assuntos Europeus. Quais são os temas quentes destas duas comissões? Bem, assuntos europeus, obviamente, o primeiro é a guerra, não é? Infelizmente, a guerra continua e a guerra depois tem impactos diretos e indiretos numa série de coisas, a começar pela inflação de muitos preços, mas apesar do custo de vida ter aumentado, as pessoas percebem esse sacrifício, eu diria, e continuam a apoiar bastante a Ucrânia. A nível de assuntos europeus, depois há alguns temas que eu diria que comparado com a guerra são secundários, novos países que podem entrar no espaço Schengen, como a Roménia e a Bulgária, por exemplo. E depois um tema que liga as duas comissões é toda esta nova agenda ambiental, transição energética, economia verde, etc. E boa parte a nível europeu das novas políticas tem a ver com isso e por isso liga muito as duas comissões. A nível de ambiente, Portugal em termos de energia eu acho que está relativamente bem. Também temos a sorte de ter um país que para renováveis é muito bom, ao contrário de outros países europeus que ainda dependem muito do gás natural, de energia nuclear, etc. Nós temos condições boas para renováveis. A nível de ambiente, gestão de resíduos, etc., somos mesmo muito fracos, muito maus. Nós reciclamos pouquíssimo. Nós temos proposto algumas medidas. Uma das que foi aprovada também tinha a ver com um sistema de depósito e reembolso, máquinas onde pudesses colocar a tua garrafa de água de plástico e ser devolvido um reembolso, como nos festivais cada vez há mais, não é? Pagas X pelo copo, depois devolves o copo e recebes o valor de volta, sim, consoante o valor que for. E isso aumenta muito as taxas de reciclagem. E o que nós queremos, como já há em metade da Europa, é que haja máquinas destas pelo país inteiro, em supermercados, em cafés, em restaurantes, com um sistema igual a esse, porque nós realmente a nível de reciclagem estamos muito mal. Ainda há muita coisa a fazer. E já que estamos aqui a falar de assuntos europeus, aproveito para relembrar que as próximas eleições são europeias, daqui a um ano, em 2024. Yes. E ele já quer eleger, já está a preparar-se para esse próximo embate eleitoral. Está a preparar-se pouco a pouco. Tem havido também alguns contactos. Nós, como sabes, temos uma direção nova. E por isso também há pessoas responsáveis por essas áreas que são pessoas novas, mas que também já se puseram em contacto com os nossos, vou chamar parceiros europeus, o nosso partido europeu, que é o ALDE, o grupo parlamentar é o Renew. E que agenda querem levar estas eleições a sério do ponto de vista europeu, ou é uma espécie de sondagem para ver a popularidade da iniciativa liberal daqui a um ano? É assim, infelizmente há muito isso, não é? Das eleições europeias, falar pouco da Europa e sobretudo de temas nacionais em Portugal. Noutros países não é tanto assim. Aliás, noutros países, sobretudo mais do centro da Europa, nas eleições nacionais fala-se muito da Europa.
Cá é ao contrário. Sim. Na Europa fala-se muito de eleições nacionais. Mas não, nós queremos falar de muitos assuntos europeus. Claro que estes assuntos europeus, como por exemplo aquilo que estávamos a falar da transição energética, depois também têm grande impacto nacional. Há muita agenda a nível ambiental em que se quer avançar, mas isso depois tem impactos, por exemplo, na agricultura. E há várias questões europeias que têm impactos nacionais, mas nós tentaremos falar sobretudo de assuntos europeus, que a pessoa que for para lá quer dizer, vai representar Portugal, mas vai representar em assuntos europeus. E por isso, se for para estarmos a discutir políticas nacionais, mais vale esperar pelas legislativas, mas isso também depende depois do que os outros candidatos fizerem, não é? Num debate, tu também tens de responder àquilo que os outros estão a fazer. Se tiver toda a gente a falar de temas nacionais, há de ser difícil não responder a uma coisa ou outra. Mas eu diria que queremos focar em assuntos europeus. Sim. A ti interessa-te, motiva-te mais a nível de discussão e dos teus próprios interesses a discussão nacional ou europeia? Gostavas, por exemplo, de ser eurodeputado? Eu gosto muito das duas. Tenho a sorte de estar na Comissão de Assuntos Europeus, onde também sou vice-presidente, e gosto muito das duas, até porque felizmente para umas pessoas, infelizmente para outras, cada vez mais coisas se decidem na União Europeia. 70% da nossa legislação? Pois é isso. Não sei se as pessoas têm muita noção, mas a nossa legislação em boa parte é quase tudo europeu. E por isso, certamente que aquilo não tem tanta exposição, se calhar, como a política nacional, pelo menos exposição nacional, mas certamente lá decide-se muita coisa. E eu de política nacional também gosto muito. O que não é a minha praia mesmo é a política local. Tudo o que tem a ver com política local é de longe a minha praia. Eu gosto de... não estou aqui a desconsiderar nada porque são coisas muito importantes, mas eu gosto de pensar mais geral e mais a nível de reformas estruturais do que propriamente os pequenos problemas. Mas quando falas na reforma do sistema eleitoral também envolve autarquias ou não? Qual é a reforma que vocês... nacional, não é? Sim. É assim, a principal coisa a meu ver que deve ser feita e penso que tem mais hipótese de ser aprovada é um círculo de compensação nacional. Porque o que hoje acontece vamos imaginar no distrito de Beja, que elege muito poucos deputados, como se sabe. O primeiro partido tem 30%, o segundo também deve ter uns 30%, PS e PSD, e esses têm os deputados. Os outros 30% ou 40% das pessoas que votaram, aqueles votos não elegem ninguém e foram perdidos. E um círculo de compensação nacional é pegar nesses 30% a 40% de votos que não elegeram ninguém nesse distrito e somar em todos os distritos isso, porque isso acontece em quase todos os distritos, em todos os distritos, claro, o nível é que muda, somar esses votos todos e dizer, ok, esses votos vão para este bolo. E este bolo também tem X deputados. E agora fazemos em proporção. A IEL teve 5%, fica com 5% deste bolo, o PSD com X%, etc. De modo a que o voto destas pessoas sirva para eleger alguém. Claro que depois este número de deputados vai ter também de sair do bolo dos outros. Essas contas têm de ser feitas. Está preparado para uma reforma desse género? Isto aqui é algo mais matemático. Não se está a propor mudar sequer o desenho dos círculos eleitorais, que seria outra coisa que também seria possível mudar, ou até uninominais, ou o próprio círculo. Nós fazemos eleições com base em distritos. Os distritos não se usam para praticamente nada sem ser eleições. O nosso Estado não está organizado em distritos, que é uma coisa curiosa também, mas pronto, acho que agora não vale a pena mudar isso. E quanto tempo, Bernardo Blanco, até seres presidente da Iniciativa Liberal? Não sei, isto depois depende da vontade das pessoas e da minha vontade, se me quiser candidatar daqui a uns anos. Não, agora não tenho vontade nenhuma. Daqui a uns anos, quem sabe? Agora, daqui a uns anos. Daqui a uns anos, talvez. Confirmas que gostavas de ser primeiro-ministro? Confirmo que gostava de mudar o país e para isso nós precisamos efetivamente de estar no poder para diminuir o poder que outros têm e devolver o poder às pessoas. Nós que aceitamos o jogo democrático, eventualmente teremos de estar no poder ou influenciar bastante quem está no poder. Ainda estamos, eu diria, longe de estar nessa fase, mas estamos a fazer o caminho para lá. Como eu disse há bocado, a Iniciativa Liberal é um projeto de longo prazo e por isso acho que não temos grandes pressas. Temos pressa em mudar o país, claro, mas não temos pressa em ocupar cargos, porque há outras formas de influenciar o poder. Com quem farias uma coligação para chegar ao poder e para mudar o país? É assim, no contexto atual, provavelmente o PSD era o único partido com quem nós nos poderíamos coligar. Não estou a ver mais partidos. Quer dizer, pode acontecer um caso ou outro excepcional, mas não estou a ver. E tu gostavas mais de ver o Sporting a ganhar a Champions ou a Iniciativa Liberal a ganhar umas legislativas?
Bem, a ganhar umas legislativas depois pode não se ir para o governo, não é? Isso já aconteceu e pode acontecer, mas se for entrar a iniciativa liberal e ir para o governo, ou se for ninguém ganhar a Champions, é bastante difícil, mas provavelmente a iniciativa liberal, no sentido em que precisamos mesmo de mudar o país, mas ia ficar um bocadinho desgostoso de Sporting ganhar a Champions. Mas eu com o campeonato já me contentava. Já te contentava. Até porque o último nem sequer deu para estar no estádio, por isso eu efetivamente. Foi durante a pandemia, estávamos todos na rua, porque o estádio não foi aberto, por isso efetivamente eu nem me recordo de celebrar um campeonato no estádio. Qual destes dois sonhos seria mais facilmente concretizável, Bernardo? Sporting campeão, provavelmente agora com o Ruben Amorim é mais fácil do que nós ganharmos umas eleições agora a curto prazo. Sportingista ferrenho continua a tentar jogar futebol pelo menos uma vez por semana. Fez natação desde pequeno para ajudar na asma, experimentou judo, aikido, polo aquático e nos últimos anos pádel, que vai jogando com amigos. Quem o acompanha politicamente diz que é articulado, não precisa de papel para fazer um bom discurso, gera muito bem a persona política, sabe comunicar para os jovens, até faz reels com legendas no Instagram, é inteligente politicamente, ou seja, sabe o que fazer em cada momento e é alguém em quem podes confiar para tomar boas decisões. Gosta de se divertir, de beber copos, de viajar. Fez uma tese de mestrado no IEP que não acabou, mas o tema era interessante. Era sobre o quê? É como é que o sistema eleitoral de países influenciava a forma como os eleitores votam? Era isto? É mais ou menos isso. Fez parte do núcleo duro da Iniciativa Liberal, está no partido desde que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional, é o membro 115, um membro muito ativo nas redes sociais e na discussão política, que continuaremos a acompanhar online e no Parlamento, e a quem agradecemos pela conversa da última hora na Antena 3 e na RTP3. Bernardo, obrigada. Olha, eu tinha aqui a vermelho que eu tinha de perguntar qual era a tua tese. Esqueci. Foi mais ou menos isso que tu disseste. Qual é que era, afinal? Esqueci de perguntar Era sobre isso. isso. Duas grandes famílias de sistemas eleitorais, maioritários e proporcionais. Maioritários é o primeiro, ganha tudo. Sim. É o que acontece no UK. Tipo, se tu fores o primeiro no distrito de Lisboa, ganhas os deputados todos de Lisboa. Okay. Independentemente, só tens 15%. Continua a gravar. Quando é que acabas a tese? Agora não há tempo, não é? Não, vai haver tempo. Vai haver Bernardo, tempo. obrigada. O que vamos fazer?